Olá pessoal, boa noite. Vamos à live de hoje. Eu sou Cristina Long, para quem não me conhece. E eu faço essas lives para ajudar, né, vocês a pensarem sobre a vida de vocês. Eu sou especialista em inteligência emocional e hoje eu trouxe um tema bastante interessante, que é o seguinte: o que é possível, mas não é provável que vá acontecer, tá? Coisas da nossa vida. Então, gente, isso é muito interessante de observar, porque quando a pessoa ela está no momento da vida dela onde ela está extremamente otimista, ela perde muitas vezes a capacidade, com um super otimismo, de entender realmente o caminho que ela está fazendo. Então, esse caminho que eu estou fazendo, ele precisa estar calçado de uma realidade que pode se tornar de verdade uma garantia para você chegar onde você deseja. Então, aquilo que você deseja, claro, tem que estar muito nítido na sua mente, mas a gente precisa entender se esse caminho que eu estou fazendo vai me levar onde eu desejo de verdade, ou eu fico só no desejo, só no sentimento de pensar positivo, só nessas situações onde eu vejo as pessoas patinando, mas elas não se responsabilizando pela vida delas de verdade. Então esse tema, né, o que é possível, mas não é provável, esse tema, ele traz essa consciência. Então vamos lá, vamos entender isso. Gente, boa noite. Não sei quem tá aí, tô vendo suas fotinhos, mas vamos à live de hoje. Gente, qualquer coisa é possível, qualquer coisa. Mas nem tudo que é possível vai acontecer. Por quê? Porque aquilo que vai acontecer tem a ver com a força que eu coloco no caminho que eu estou trilhando, né? Então as pessoas... Oi, boa noite, gente. Então as pessoas, elas têm uma tendência a quererem sem se responsabilizarem. As pessoas desejam sem entenderem o mecanismo que vai fazer o desejo acontecer. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Esse mecanismo, né, do desejar e do realizar, que é diferente da pessoa que delega aquilo que ela quer para o cosmo, né, para um santo, para um anjo, para a espiritualidade no geral. Então vamos lá. Gente, tudo é possível, né? Então vou dar um exemplo qualquer. É possível que você aí que está me ouvindo se torne qualquer coisa? Mas é provável que isso não aconteça. Por quê? Porque aquilo que vai acontecer tem a ver com aquilo que você bota a força. Aquilo que você bota a força precisa estar calçado de uma organização em direção àquilo. Oi, gente, boa noite. Cristiane, Alexia, Márcia, tem mais um monte de gente aí, né, gente? Então vamos lá. Aquilo que eu coloco força, que eu vou aqui traduzindo em foco, tá? É melhor do que força. Quando eu tenho foco em algo, eu estou olhando para algo que eu queira e eu estou organizando a minha vida diária, né? Tudo aquilo que eu tenho que fazer em direção àquilo que eu quero, a probabilidade de aquilo dar certo começa a aumentar. Começa a aumentar, gente, não significa que vai acontecer. O que vai fazer realmente algo se tornar super real na vida de vocês é esse foco sendo mais de 70%, tá? Então não adianta a gente querer uma coisa um pouquinho, eu preciso querer um montão. Se eu quiser algo, eu preciso botar um monte de foco naquilo. Isso significa tempo, organização diária, para que aquilo que eu quero torne-se de verdade realidade, tá? Então, oi gente, Ivana, a gente precisa entender isso, gente, porque eu vejo as pessoas desejando muito, elas querem muitas coisas, mas elas não olham para aquilo que elas estão gerando, né? Elas não olham para os resultados que elas estão gerando. Quer ver? Vamos fazer um exercício rápido. É só você pensar na sua vida o ano passado, 2018 que terminou, e pense assim: eu me propus a fazer algumas coisas e tudo aquilo que eu me propus eu fiz, eu consegui,
ou ficou só no desejo, né? Eu desejo que aquilo aconteça, mas eu não fiz nada. Ou eu fiz algo pequenininho, menos de 20, 30%, e aí quando eu não boto esse foco, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir, tá, gente? Então essa é a grande diferença. Tudo é possível, eu posso me tornar uma roqueira se eu quiser. É possível? É. É provável? Não. Por que não é provável? Porque eu não estou estudando sobre música, porque eu não sei cantar, porque eu não tenho tempo para estudar o quanto eu deveria, porque talvez eu estou velha demais, sei lá, entende? Não é provável que não vá acontecer, porque o meu foco, por exemplo, Cristina Long, está voltado para outra coisa, diariamente. Onde eu atendo meus clientes, eu cuido dos meus filhos, eu cuido da minha vida, eu cuido do que existe à minha volta. Então, meu tempo, mais de, tá calor aqui, gente, mais de 50, 70% do meu tempo, no meu caso até mais, tá voltado, por exemplo, ao que eu faço, que são os atendimentos, as lives, essas coisas todas que estão em volta do meu trabalho. Então, o que significa, pegando esse exemplo, né? É possível, mas é provável que não aconteça se eu mudar o foco, né? Se eu não mudar o foco. Então, vamos lá. O que é possível, né? O que faz a possibilidade virar uma probabilidade? É a porcentagem de foco diário que você coloca em relação àquilo, tá? Então, gente, a gente tá falando hoje de possibilidades e probabilidades, né? Para que a gente faça as coisas acontecerem na nossa vida. Então, lembrem, gente, de compartilhar aí para outras pessoas, é bem bacana esse tema. Super agradeço se vocês puderem compartilhar, né? Então, vamos lá. Pra gente fazer uma coisa acontecer, a gente, como eu disse antes, tem que estar com foco muito voltado àquilo, tá? Muito mesmo, todos os dias ali, uma boa parte do tempo eles têm que estar focado naquilo. Vou dar um exemplo de uma pessoa que passa num concurso, que é perfeito. Por que a pessoa passa? Porque ela usa muito do tempo dela diário estudando, né, com o objetivo de passar na prova. E aí o que acontece? Ela passa na prova. A pessoa que estuda menos, o que acontece? Ela tem menos probabilidade de passar porque ela tem menos conhecimento, porque ela estudou menos. Então, por exemplo, existem muitas coisas na vida que são simplesmente assim e são simples de observar. Mas a gente magicamente aprendeu... Desculpa, gente, engasguei aqui. A gente magicamente aprendeu a ficar desejando, né? Então, pede para Deus ou pede para alguém que alguém vai te dar. Gente, não, Deus não tem nada a ver com os nossos pedidos, tá? No sentido de fazer a nossa vida acontecer. A espiritualidade, como eu sempre falo para vocês, a espiritualidade, o objetivo dessa espiritualidade é força, é nos dar força, que é diferente de fazer pela gente. Então, né? Então, vou trazer uma outra ideia para vocês aqui, muito interessante, que é o seguinte. Nós não conseguimos mudar uma probabilidade se a gente não mudar a crença em relação àquela probabilidade. Então, é assim, para que eu tenha força e foco naquilo que eu desejo, eu preciso acreditar que eu mereço aquilo, certo? Então, vamos lá. Então, nós não mudamos uma crença quando a gente não consegue agir diferente. Olha que interessante, né? Então, o que faz uma pessoa chegar de um ponto ao outro onde ela ganha força para fazer o que ela tem que fazer e ir da possibilidade para a probabilidade? Aí ela foca aquilo e ela coloca aquilo que ela quer em primeiro lugar, ou segundo, né? Enfim, num lugar bem importante, onde a pessoa começa a construir tijolinho por tijolinho aquilo que vai levar ela realmente a fazer acontecer. Vocês já pararam para pensar nisso, gente? Então, eu vou repetir um pouquinho para quem tá chegando, para que a gente continue esse pensamento para vocês entenderem, porque o meu objetivo nessa live hoje é ensinar vocês
fazer algo que vocês querem muito se tornar provável na vida de vocês, provável que vai acontecer, ao invés de ficar somente no desejo, né? Naquelas sensações onde a gente fica esperando que um milagre aconteça, né? Quando eu fico esperando um milagre acontecer, eu não faço o que eu tenho que fazer, eu fico esperando que caia do céu, né? Então vamos lá. Então, para uma coisa acontecer, né? Muita coisa é possível, mas muitas das coisas que são possíveis é provável que não aconteçam porque a pessoa não está com foco naquilo. Para algo acontecer, o foco ele tem que ser de um tal tamanho que ultrapasse 70% do que você faz de algo. Então, eu peguei o exemplo, né, de alguém que estuda para um concurso. Vocês vão saber que as pessoas que passam, é estatístico isso, gente. As pessoas que passam são as pessoas que estudam não sei quantas horas por dia, né? Quantos de vocês talvez não estejam aí e já tenham passado por essa situação de estudar muito para passar em algo e aí a pessoa passa. Por quê? Porque ela atingiu ali um número de horas e de conhecimento que precisa, no mínimo, ela passou dos 50%, dos 70% para conseguir aquilo, tá? Então essa ideia tá formatada, certo? Bom, para que eu tenha força emocional para ganhar algo que eu queira na minha vida, ganhar no sentido, né, de fazer por mim e tornar uma possibilidade, probabilidade de verdade, né, fazer aquilo acontecer de verdade, eu preciso acreditar que aquilo é possível e eu também preciso acreditar que aquilo é possível no meu caso e que eu mereço aquilo. Aí entram as nossas crenças, né? Aquelas sensações que a gente tem erradas a respeito da gente. Aquela sensação que a gente pensa assim, ai, eu não mereço, não vai funcionar, não vai dar certo, é mais fácil pro outro, eu não dou pra coisa, eu não tenho talento. Aquelas caraminholas que a gente coloca e fala sobre a gente mesmo, né, gente? Então, olha só que interessante. Eu vou ensinar vocês agora a mudar de crença, tá? Então, mudar de crença exige um esforço fisiológico. Olha que interessante, que isso as pessoas não sabem. Exige um esforço fisiológico. Você vai precisar mudar a sua fisiologia através de novos hábitos, tá? É aquela velha história, gente. Eu sempre falo lá nos meus programas na rádio. Não dá pra mudar sem mudar. Não dá, tá? Então, a gente não muda uma crença quando a gente não consegue agir diferente. A gente só muda uma crença quando a gente age diferente porque algo me impulsiona a agir diferente. Então eu passei a acreditar que eu vou conseguir, tá? Esse é o primeiro pensamento. O segundo pensamento, para que eu consiga fazer esse trâmite acontecer, eu preciso acreditar em um motivo certo, tá? Então, quando você tem uma crença que ela é muito forte, você acredita, na verdade, num motivo errado pelo qual aquela crença existe. Então, vamos supor que você acredite que você não tem talento para fazer o que você deseja. Então, você está acreditando em um motivo, ou seja, a sua consciência ela está errada a respeito de algo. A respeito de uma convicção ou a respeito de, por exemplo, uma definição sobre você mesmo. Entende, gente? Então é tão interessante porque quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender a chave para mudar. Então vamos lá. Uma coisa que muda, né, a crença é, como eu disse, a fisiologia que através do comportamento, que é um hábito, certo? Então, um hábito. Gente, vocês podem fazer perguntas, tá, a respeito. Eu quero ensinar vocês hoje como fazerem as coisas acontecerem na vida de vocês, tá? Como a gente faz para mudar as crenças, aquelas sensações que estão enraizadas, que por mais que racionalmente você queira, você não consegue. E isso eu ensino no consultório muito aqui com os meus clientes. E então eu tô dando de presente isso para vocês, esse conhecimento que vai fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, inclusive, eu faço isso com muito amor e eu quero ajudar pessoas, né? Então, eu quero ajudar quanto mais pessoas, melhor. Então, por favor, se vocês puderem compartilhar, eu super agradeço, né? Para que outras pessoas também possam entender. Eu já vou Edi,
responder sua pergunta, tá? Deixa eu só terminar o pensamento aqui. Então, vamos lá. Eu preciso mudar o comportamento, certo, gente? Né? Que fisiologicamente, se eu mudo o comportamento, eu vou ter um hábito diferente, tá? Esse comportamento, esse hábito novo vai gerar uma recompensa, né? Que vai precisar estar associada a uma sensação nova, tá? A um gatilho. Então, eu vou dar um exemplo de um gatilho negativo e eu vou ensinar vocês a criarem um gatilho emocionalmente falando positivo. Gatilho é aquilo que puxa a gente, é aquilo que faz a gente fazer algo inconsciente. Então, por exemplo, eu falei esses dias para uma cliente minha aqui no consultório. Deixa eu ver o que ela queria mudar, deixa eu ver se eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. Mas enfim, ela queria mudar algo e eu percebi que o gatilho dela, o que fazia ela permanecer no hábito errado e na crença errada, era uma coisa que ela fazia ali todos os dias. E aí, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que mudar a nossa fisiologia, os hábitos e tudo mais? Eu fiz, né, sugeri pra ela mudar a rotina dela, tá? E aí, o que aconteceu? Depois de alguns dias, ela falou que depois que ela mudou aquilo que eu pedi pra ela mudar, ela conseguiu finalmente tentar uma coisa diferente, porque até então ela falava assim, eu vou tentar, mas nunca tentava. Vou dar um outro exemplo que eu lembrei agora, isso eu fiz com um outro moço outro dia também. Ele disse o seguinte, que ele procrastinava muito e que ele ficava muito tempo no computador em conversas ou então vendo joguinho, algo assim, né? Ao invés de fazer o que ele tinha que fazer no computador. E aí eu fiz algumas perguntas para ele e descobri que quando ele acordava lá na casa dele, o que era a âncora? Era o lugar onde ele ia, ou seja, ele tinha lá um escritório, tem lá um escritório, onde aquele escritório trazia uma sensação convidativa para ele, então ele sentava lá e ficava confortável, e aí ele passava sem perceber horas ali. E aí quando ele via, né, de repente ali no dia passou 3, 4 horas inúteis, né, que ele não fazia, não tinha feito nada. E aí eu disse para ele o seguinte, eu falei para ele, destrua, né, no bom sentido, aquela mesa. Porque aquela mesa puxa você todos os dias, ao invés de você já ir pro seu escritório e trabalhar e fazer outras coisas. Aí eu falei pra ele transformar, como ele tem um filho, transformar aquela mesa que tem as coisas dele, tem o computador dele, o laptop dele, numa mesa pro filho dele, de desenho, né? Coloca lápis de cor, faz ali e fala pro filho, é seu, deixa os desenhos do filho espalhado. Por quê? Porque daí quando ele acordasse no dia seguinte, o que ia acontecer? Aquela mesa não ia estar mais lá e ele ia ser obrigado a ir pro escritório, ao invés de ir lá no computador e fazer as coisas que só puxavam ele para baixo. E aí, o que acontece? Mudou o comportamento e a fisiologia do corpo dele também, porque a partir do momento que ele vai trabalhar num outro lugar, com uma outra postura, de um outro jeito, um lugar que tem outras pessoas, ele também muda a postura dele, interna e externa. E aí ele gera um comportamento, um hábito diferente que vai gerar a probabilidade de ele conseguir aquilo que ele quer. Olha que interessante. Entenderam, gente? Então a gente tem que tirar do nosso caminho aquilo que nos faz fazer tudo igualzinho todos os dias. Então é aquela velha história, né? Se você quer comer saudável, você vai ter que comprar coisas que são saudáveis. Se você for no mercado e comprar as mesmas coisas, você vai comer sempre as mesmas coisas. Então você tem que ir com essa consciência. Eu só vou colocar no meu carrinho coisas saudáveis. Então na sua casa, quando você estiver ali, você não vai ter outra opção a não ser comer uma coisa mais saudável, tá? Deixa eu ler o que o pessoal tá perguntando. Boa noite, gente. Esse tema é muito interessante, eu adoro. A Edith tá falando assim: quero mudar tudo na minha vida, mas ando sem foco, sem motivação e esta semana está muito difícil. Então, Edi, as pessoas têm essa mania, eu quero mudar tudo. Por que você não muda uma única coisa que vai fazer a diferença esse ano? Então, eu quero que você pense aí, até o fim da live, algo que vai realmente fazer a diferença pra você, tá?
Porque assim, a mudança ela vai exigir um comportamento novo, um hábito novo, fisiologicamente você vai ter que pensar diferente, que eu vou ensinar vocês a fazerem isso, né? Fazer através de postura e tudo mais. Então, o tudo é muito. Escolhe uma coisa onde você vai colocar literalmente esforço seu diário em relação àquilo. Então pensa aí, daqui a pouco você me fala. Deixa eu ver aqui o que a Daniela falou. Estou amando as lives, gratidão, estou em mudanças, muito esclarecida. Ah tá, ela só tá agradecendo. Eu vou pegar então o caso de Edi para ilustrar concretamente, tá? O que ela vai ter que fazer. Então vamos lá, já que ninguém fez mais nenhuma pergunta, eu vou continuar no assunto. Ela quer mudar um monte de coisa. Então o que acontece? Muita coisa é muito literalmente, certo? Então, como eu falei antes, escolhe uma coisa, uma única coisa, tá? E essa única coisa tem que ser algo de que seja simplesmente voltado a você. Então não adianta eu falar, eu quero mudar meu filho, que você não vai mudar seu filho, você tem que mudar você, tá? Então vai escolher uma coisa ali na sua vida. Por exemplo, a pessoa quer emagrecer, ou a pessoa quer ser promovida no trabalho, ou a pessoa quer, sei lá, aprender algo, ela quer passar num concurso, não importa, tá? Boa noite, Li. O importante é tá claro o que ela vai se propor a fazer. Se tiver claro o que você quer fazer, aí você vai precisar entender o que leva diariamente você a fazer aquilo que você faz do jeito que você não quer. Ou seja, o que na minha vida faz eu fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Provavelmente isso envolve, Edi, o comportamento fazendo as coisas do mesmo jeito, como eu disse antes. Então, esse comportamento você vai ter que mexer, literalmente, onde você vai olhar de fora e vai pensar assim, eu faço aquilo porque é hábito, faço sempre do mesmo jeito, compro sempre no mesmo lugar, vou sempre no mesmo lugar, ou tenho minha rotina diária de uma determinada forma, por exemplo, acordando 11 da manhã. Então, exemplo, tá? Não sei, não é o seu caso não, claro. Então, se a pessoa, por exemplo, ela quer colocar estudo na vida dela para passar em algo, ela vai precisar fazer o quê? Arrumar esse tempo. Então, ela tem que mexer na agenda dela. Então, mexer na agenda é imprescindível. A pessoa tem que olhar para aquilo, ela tem que se organizar, ela vai ter que pôr uma coisa de lado aqui, de lado ali. Ela vai precisar criar aquele tempo, além de criar um cenário, tá? Onde aquilo vai ser possível ela fazer. Então, vamos supor, a pessoa ela quer emagrecer. Lembrem que ela só vai emagrecer de verdade se ela fizer mais de 70% do tempo coisas relacionadas a isso. Ou seja, para a pessoa emagrecer, ela tem que mudar a alimentação pelo menos 70%, além de mudar os hábitos também, pelo menos 70%. Então, podem reparar, gente, que pessoas que fizeram grandes feitos fizeram grandes sacrifícios. Tá? É raríssimo você ter uma pessoa que conseguiu sem querer. Tem umas que conseguem, tá? Consegue sem querer, mas perde também depois, porque foi sem querer, né? A pessoa não estava focada naquilo. Então, se a gente pega pessoas bem-sucedidas, a gente vai descobrir que essas pessoas bem-sucedidas, sem exceção, elas construíram aquele caminho onde elas estão. Por mais que você ache uma pessoa que é folgada, você acha uma pessoa ali, acha que ela tá ganhando dinheiro à toa, ou acha que ela deu sorte. Gente, não, a pessoa tá fazendo coisas diariamente ali. Ela fez um caminho para chegar ali. Então, ela tornou a possibilidade, aquilo que ela queria, em uma probabilidade, tendo ações diárias, tá? Que envolve um novo comportamento, uma nova fisiologia. Então eu vou falar agora da fisiologia. A fisiologia é assim, ó, corpo, tá? Vamos pensar no corpo. A postura emocional que eu uso no corpo é uma postura onde, não tô falando eu, tá? Tô dando um exemplo que a pessoa usa no corpo, é uma postura onde ela tá acostumada a sentir determinadas coisas. Isso traz para ela sensações e gestos sempre iguais. Então,
a pessoa, por exemplo, se você é uma pessoa mal-humorada, você provavelmente tem fisiologicamente, você tá sempre com a cara fechada, você tá sempre brava, você tá sempre chateada ou tá vítima da situação. Então, por exemplo, a pessoa que ela é vítima, fisiologicamente falando, ela tem gestos meio específicos, ela fala muito, muitas vezes tá com cara de triste, tá para baixo, então tem lá uma mudança fisiológica. Então, qual é a fisiologia ideal, né, do corpo para que você consiga alcançar mais rápido qualquer meta? Então, é uma fisiologia aberta e feliz. Aberta no sentido de você estar interagindo com o mundo, né? Isso significa sorrir, falar bom dia para as pessoas, estar feliz. Nem que for forçado esse feliz num primeiro momento, isso é a primeira coisa. A segunda coisa, a postura, gente. Tomar cuidado para não fechar, não olhar muito para baixo, não ficar muito fechado, não ficar meio de lado. Então, a postura é uma postura onde a pessoa tá retinha sempre, ela tá olhando, né, no ângulo certo, ela tá olhando as pessoas, ela está empoderada na posição dela, tá? Na posição ali, naquilo que ela tá fazendo. Isso cria uma fisiologia de harmonia, de alegria, de abertura, tá? Então, é aquela velha história, né? Se você jogar o corpo pra baixo assim e falar assim, eu tô feliz, fica esquisito, né? Você não consegue. E se você estiver muito triste, muito mesmo, num dia, façam isso se vocês estiverem tristes. E aí você abre os braços, né? E fala algo, eu tô feliz. Você começa a ficar feliz. Por quê? Porque você muda a sua fisiologia. Vocês já devem ter visto muitas pessoas que dão palestras, que escrevem livros por aí, que fazem coisas interessantes. O que elas colocam na rotina delas é exercício físico e meditação. Por quê? Porque o exercício físico faz um movimento energético e também metabólico acontecer no organismo. Então a pessoa mexe ali com os hormônios dela, tudo funciona. E aí o que acontece? A pessoa ganha força, ela ganha mais foco pro dia dela. Pro dia, né, para aquele dia que ela vai ter ali. Entenderam, gente? Então, quando a gente muda esse comportamento e começa a fazer coisas diariamente, ultrapassando a marca dos 70% de foco naquilo que você quer, por isso que eu falei de você escolher uma única coisa de vez, aí sim você começa a criar de verdade algo na sua vida. Porque se você quer muitas coisas ao mesmo tempo e você não conseguiu nenhuma ou conseguiu muito pouco, você tem que treinar isso. Então, pessoas, por exemplo, que são extremamente dinâmicas, elas conseguem normalmente terem 2, 3 focos. Mas a grande maioria das pessoas não consegue. Aí o que a pessoa faz? Ela divide os focos. Aí ela faz um pouquinho de cada coisa e no fim das contas ela não fez nada inteiro. Então ela começou o curso daquilo, o curso daquilo outro, ela entende um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro, mas ela não tá inteira em algo. Entende, gente? E vocês podem reparar que uma pessoa especialista em algo, ela é inteira em algo, em uma coisa. Se você pegar esses palestrantes que tem no YouTube... Gente, meu cabelo tá uma bagunça. Se vocês pegarem esses palestrantes que tem no YouTube, vocês vão perceber o seguinte, que cada um deles, inclusive eu, né, quando eu faço as lives aqui, eu faço os programas da rádio, a gente tem um jeito, uma especialidade. Por quê? Porque a gente foca mais naquilo, a gente tem essa visão mais voltada a uma coisa só. Entende? Não dá pra, normalmente, não dá pra você ser especialista num monte de coisas. Então, o foco diário da sua vida também tem que estar... claro, você tem que fazer várias coisas ao mesmo tempo, por causa da vida, isso é normal. Você tem casa, família, emprego. Mas, aquilo que vocês querem muito mudar na vida de vocês tem que ser uma única coisa de vez, por vez. E isso inclui
muito esforço, inclui muito comportamento diferente, tá? Deixa eu ver aqui se ela escreveu mais alguma coisa. Ela falou assim, a Edi, ela fica sozinha durante a semana, todo dia e à noite. Ela gostaria de ter mais foco. Faço artesanatos diversos, tem dia que não consigo entrar no ateliê. Então, mas sabe talvez por que isso acontece, Edi? Porque qual é a finalidade de fazer esses artesanatos? A finalidade, ou seja, o resultado, tem que estar muito claro na sua mente. Além do resultado, o que você vai fazer, né? O resultado é a finalização daquilo. Mas o que eu faço com aquele resultado? O quanto você quer fazer com aquilo? Aí envolve o lado financeiro, envolve também o lado de pessoas, talvez, olhando para aquilo que você faz. Teria que estar claro para você ter esse ânimo, para ter essa clareza, o que você quer com esse resultado. Tá? Porque eu vejo muitas pessoas querendo um resultado que está totalmente incoerente com aquilo, com o modo que a pessoa está fazendo aquilo, né? Então, se está incoerente, você vai ter um resultado completamente diferente. E aí, às vezes, muitas vezes a pessoa até percebe isso e não tem força para mudar. E aí continua fazendo todo dia a mesma coisa, vai ter o quê? O mesmo resultado. Frustração. Vai chegar lá daqui a um ano, tá igual. Então, Edi, tente descobrir o que você busca com esse artesanato. Você faz uma coisa para você, é uma forma de meditar, e você dá esse artesanato para as pessoas, por exemplo, de presente, para os seus familiares, seus amigos, ou não. Eu faço para ganhar dinheiro. Aí você, desculpa, tem que estar claro assim, esse dinheiro que você usa é para quê? E aí ele tem que ter uma finalidade gostosa para você. Então, por exemplo, eu vou fazer um artesanato X para gerar dinheiro, para eu fazer tal passeio, ir para tal lugar ou comprar tal coisa. Aí você começa a ganhar motivação. Aí você vai lá todo dia. Mas se você tá fazendo e não tá claro isso, é bem capaz que você vá se desmotivar mesmo. Deixa eu ver assim, a Ellie tá falando assim, não sei se faz parte do assunto da live, mas vamos lá. Acho que sim. Deixa eu abrir aqui. Peraí que eu apertei demais aqui. Ó, você falou da crença limitante. Me lembrei do livro que foi até você que comentou em uma live. O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. Sim, fui eu que comentei. Estou ouvindo, ele é muito bom. Ontem, fazendo minhas encomendas de empadões, que é o que ela vende, né, gente? Doces, essas coisas. Comecei às 6h30 da manhã. Em um determinado momento, bateu um desânimo, um desconforto e uma vontade de deixar tudo de lado, me deitar e descansar. Não sei. Aí eu me lembrei de que do que foi dito no livro, que essa é uma das armas que o diabo, né, usa as forças para nos paralisar e deixar a gente acreditar, fazer a gente deixar de acreditar no nosso potencial, né, na nossa capacidade. Aí me foquei no que estava fazendo e fui até o fim. Aí ela falou, uau, comemorei comigo mesmo o meu desempenho por não ter ouvido a sabotagem de deixar para lá o que eu estava fazendo. Que bom, hein, Ellie? Fiquei feliz e me senti mais fortalecida e acreditando mais em mim. Perfeito. Que é o que eu tava falando pra Edi, né? Você tem que estar claro a finalidade. Então, para que eu tô fazendo isso? Óbvio, para gerar dinheiro e porque você gosta. Esse dinheiro, você vai ter muito mais força, vocês aí, se o dinheiro ele tiver uma finalidade específica. Então, por exemplo, no final da semana, X desse dinheiro, uma parte desse dinheiro vai ser guardado para eu fazer tal coisa na minha vida. Porque senão vocês correm um risco, principalmente quem trabalha em casa, que não faz grandes movimentos de dinheiro, que o dinheiro vai entrando, vocês correm o risco do dinheiro entrar, talvez isso já aconteça. Vocês vão pagando as contas. Ai, desculpa, gente, às vezes eu começo a bocejar, não tem jeito. Vocês vão
pagando as contas, apagando os incêndios, apagando as coisas que acontecem, pagando as coisas que vão acontecer na vida de vocês. E aí, o que acontece? No final da semana, no final do mês, vocês pagaram, resolveram um monte de coisa, mas não tem nada. Então, esse sentimento de frustração, ele é muito ruim, porque faz você acreditar que, poxa, eu mereço, você sabe que você merece, você sabe o que você quer, mas você não conseguiu. Então, entra aí, gente, uma organização onde você tem que pegar uma porcentagem desse dinheiro para o seu prazer. Entenda-se por prazer comprar o tênis que você quer, fazer a viagem que você deseja, fazer o curso que você quer. Então, se você quer fazer, por exemplo, uma viagem, vamos supor, custa R$2.000. Então, toda semana... Ai, gente, desculpa. Toda semana você vai pegar uma porcentagem desse dinheiro e vai separar para aquilo. Aí, gente, isso te dá motivação. Isso vai fazer você ter força para ultrapassar, seja lá o que for. Para levantar todos os dias, ou no caso da Edi, entrar no ateliê, no caso da Ellen, ir lá para a cozinha, fazer as coisas que tem que fazer. Aí você vai ter força, porque senão você corre o risco de estar sempre na mesma, tá? Então, gente, esse é o ponto. Tem que mudar o comportamento que vocês estão tendo, aí no caso das duas, esse comportamento de como vocês estão administrando o que está chegando para vocês, financeiramente falando. Porque senão vocês vão perder toda a sensação boa, tá? A Sati tá falando assim, eu trabalho por conta própria e queria arrumar mais um outro trabalho, porque eu tenho 3 dias livres, mas não sei o que fazer. Então, Sati, nesse caso você precisaria entender assim, o que eu preciso, o que eu busco, né? O trabalho, se você trabalhar única e exclusivamente por dinheiro, teria que pensar assim, o que eu poderia fazer para gerar mais dinheiro e trabalhar menos tempo, eu quero dizer nesse sentido. Ao invés de ter um monte de emprego para gerar um valor X de renda. Então, eu teria que olhar bem para isso, se for isso. Se você quer fazer um outro trabalho para se ocupar, teria que ver o que está por trás disso, né? Por que eu quero me ocupar ao invés de pegar tempo para mim? Então, eu teria que entender aí o que você busca, entende? O que você precisa, tá? Porque, às vezes, gente, eu vejo pessoas trabalhando muito, né? Em questão de tempo. Muito, muito, muito. E, às vezes, uma outra pessoa que precisa da mesma quantidade de dinheiro faz um outro tipo de trabalho e ganha a mesma coisa na metade do tempo. Entendem? Então, defina isso antes, Sati. O que você precisa de verdade? Né? Por que eu tô buscando isso? Porque senão você corre o risco de ocupar todo o seu tempo. Aí você vai ficar... Que coisa, gente! Vai ficar muito frustrada. E muito frustrada, você não vai conseguir realmente pegar tempo para você construir algo para você, né? Algo para sua vida de verdade. Então, pensa nisso, né? Deixa eu ver aqui, a Andrea tá falando assim liberamos a química do cérebro na produção desses hormônios. Sim, exatamente. O Cláudio tá falando assim, Cris, não sei se tem alguma coisa a ver com o que você está falando, mas eu tive uma intuição de fazer um curso já fiz a inscrição, tá perguntando se vai dar certo. Então, quando a gente de repente vem essas intuições, Cláudio, e a gente sente que a gente deveria fazer, nessas horas a gente tem que ser racional, né? Eu posso fazer, eu tenho dinheiro para fazer, tenho tempo? Vai e faça. Eu acho que nada impede, é bacana você seguir a sua intuição, né? Agora, dependendo do curso, você tem que entender assim, e depois desse curso, qual é o caminho que eu vou criar para mim, né? Porque hoje a gente começou a falar o que é possível versus o que é provável. E eu disse o seguinte, muita coisa é possível, mas nem tudo que é possível é provável que aconteça. Por quê? A probabilidade realmente se torna uma probabilidade, ou seja, aquilo vai acontecer de verdade quando você põe mais de 70% do seu tempo naquilo.
tá? Isso significa ter foco diário, criar hábitos na rotina ali, para que você faça aquilo que você vinha fazendo diferente, ou seja, eu mudo o hábito. Então vamos supor, a pessoa quer emagrecer, ela vai ter que ir para academia, ela tem que pôr isso na agenda, ela tem que mudar esse hábito e ela tem que se puxar, né, até a academia. Aí, se ela continuar e persistir nisso, a pessoa ela chega numa nova identidade, né? Ela começa a se enxergar como uma nova pessoa, uma pessoa que tem mais ânimo, uma pessoa que tá mais magra, uma pessoa que é mais, ficar com mais disposição. E olha que interessante, para que você chegue no ponto onde você quer chegar, você tem que se tornar um novo eu. E esse novo eu é uma pessoa com comportamento diferente, sentimentos diferentes, reações perante as coisas que acontecem diferente, né? Então, quando eu ajo sempre do mesmo jeito, mesmo resultado, eu ajo diferente, resultado diferente, né? Então, que coisa, gente. Então, se a gente pensar em grandes pessoas não, em pessoas que fizeram grandes transformações, vocês vão descobrir o seguinte, que as transformações, elas foram causadas pelo comportamento diferente, certo? Uma pessoa que muda o corpo totalmente, ela não acorda no dia seguinte diferente, gente. Ela simplesmente muda a rotina dela, muda o comportamento dela, e aí aquilo começa a mudar tudo em volta dela. E aí ela chega naquele resultado onde ela precisa, tá? Então deixa eu ver aqui mais pra frente. Não peguei energia não, Edi, pode ficar tranquila. Eu não entro nessa vibe de pegar a energia dos outros. Justamente quem falou lá do livro, né, entra. Na verdade, o que acontece, um neurologista me explicou o seguinte, que quando eu falo muito rápido, o ar tem alguma coisa a ver com ar, com oxigenação, eu começo a bocejar. Isso é bem comum comigo, sempre aconteceu. Não tô falando, né, que eu não possa pegar energia negativa. Posso, claro que posso, só que a minha consciência a respeito disso é bem diferente. Então, não pego, né? E se passasse qualquer coisa, limpa, tá? Fica tranquila. A Ellie tá falando, sim, tenho o foco de fazer algo por mim, para mim, né? Com o que eu me propus a fazer. Perfeito. Apesar da idade já meio avançada, já era para ter que tirar minha carta, né? Comprar meu carro, enfim, conquistar mais coisas. Vai conseguir. Legal. Sabe o que é legal? Você, por exemplo, a carta do carro custa X. Vamos supor, custa R$1.000 para tirar a carta. Se você pegar um dinheiro X por semana para isso, põe lá num envelope, esconde de você mesma, ou põe na poupança, o que acontece? Você vai saber que, por exemplo, na semana que vem, vamos supor, vai faltar R$900. Aí depois de 1 ou 2 semanas vai faltar, sei lá, 850 ou 700. Entende? Se você for contabilizando o tempo todo na sua mente isso, isso vai te dar muita força. Porque você vai se ver chegando perto do seu objetivo todos os dias. Ah, fizeram mais não sei tantas encomendas de torta. Perfeito, eu tô mais perto do meu objetivo. Então, lembrando, você tira uma porcentagem, né? Porque você vai ter que pagar suas contas, tem que pagar as outras coisas, mas pega uma porcentagem para criar esse prazer. E aí tirou a carta. Aí o carro é a mesma coisa, né? Eu vou juntar X para dar entrada, e aí depois eu tenho talvez parcelas para pagar, e essas parcelas elas precisam ser confortáveis, né? Para você não meter os pés pelas mãos. Mas aí, se a gente pensar em parcela, né, sei lá, a pessoa às vezes faz 30 parcelas, aí ela tem, sei lá, vai passando os meses, vai sobrando, né, sobrando não, ela vai quitando aquilo, então passa-se alguns meses, aí falta só 20, aí falta só 15, falta só 10, isso, gente, incentiva muito, né, agora, quando você não tá com um controle financeiro de onde você está, se você não sabe exatamente o que você está gerando e para que você está gerando aquilo, você não vai ter força. Aí tanto faz, tanto fez, você vai empurrando com a barriga, você vai deixando para lá. Então esse controle da mente, né, não é controle da mente, mas essa observação da mente.
onde você está sempre focado num objetivo, faz as coisas acontecerem mais rápido. Então fica aí a dica, tá? A Josiane tá falando o seguinte: boa noite, Cris. Eu tô montando um negócio aqui em casa, sei o que fazer, mas estou adiando. Posso fazer para melhorar? Ela tá adiando, mas o que eu posso fazer para melhorar isso? Então, muitas vezes a gente adia porque a gente não tá acreditando que aquilo vai funcionar. É uma crença, como eu disse antes. E aí eu expliquei o seguinte: para mudar uma crença, eu preciso mudar o comportamento. Para mudar o comportamento, eu preciso mexer na minha rotina, né? Porque muitas vezes o comportamento, ele é automático, porque a gente já faz aquilo de um determinado modo sempre. Então, eu não sei do que é o seu negócio, Josiane, mas você teria que entender isso. O que eu tô acreditando a respeito disso? Se eu quero muito, por que eu ainda não consegui? O que tá por trás disso? Entende? Então, se você começar a observar o sentimento que tá por trás, você vai descobrir a crença. Normalmente é uma crença negativa. Sei lá, às vezes não dá pra coisa, ou tal coisa vai me atrapalhar, ou aquilo ainda falta, né? E aí você vai nesse ponto e resolve cada ponto dessa crença negativa. E se você descobrir, por exemplo, que é uma crença leve, né, que é uma crença que não é super problemática, se você se obrigar a mudar a rotina, você vai gerar um comportamento novo que vai gerar uma crença nova. Então, é aquela coisa, a pessoa tá gorda, ela vai pra academia, ela mudou a rotina dela, né? Ela gerou um comportamento novo de ir pra academia. Se ela lembrar que ela vai ter que persistir, automaticamente as mudanças que vão acontecer ao longo dos meses, das semanas e dos meses, vai fazer ela começar a sentir diferente, que vai gerar uma ideia diferente a respeito da possibilidade. E aí a pessoa se sentindo melhor, ela se sente mais capaz. Se sentindo mais capaz, ela se torna merecedora daquilo. Se torna não, né? Ela acredita que finalmente ela é merecedora daquilo. E aí o que acontece? Uma grande transformação acontece. Então, bacana, Ellie. Então, Josiane, Ellie, todos vocês que estão aí. Então, foco, entendem? Lembrem, eu quero que vocês lembrem isso. Lembrem de uma pessoa que estuda para um concurso. Ela passa porque ela tem um comportamento que gera o movimento, né, que vai fazer ela passar. Então, ela tem um comportamento de estudar bastante. Então, é meio que inevitável que isso aconteça mais cedo ou mais tarde, né? Agora, se eu quiser passar num concurso e aí eu não estudo o que eu tenho que estudar, é capaz que eu não passe. A não ser que seja um concurso extremamente fácil, com poucas pessoas se candidatando, aí, né, gente? Então, a gente tem que lembrar disso. Mais alguma pergunta, gente? Então, vamos lá. Então, vou terminar esse pensamento para que vocês aprendam, né? Já ensinei, vou resumir, para que vocês mudem aqui as crenças que são importantes. Então, vamos lá. Para que eu seja diferente na minha vida, para que eu tenha um resultado diferente, para que uma possibilidade se torne probabilidade, eu preciso acreditar nela. Acreditando, eu vou ser capaz de fazer o que tem que fazer. Quando eu não acredito, eu vou me sabotar, eu vou colocar coisas no lugar, eu vou fazer bagunça a respeito daquilo. Bom, o que faz forçosamente uma pessoa acreditar em algo? Um novo comportamento. Então, esse novo comportamento, ele tem que estar baseado numa rotina diferente, que envolva pelo menos 70% do que você faz no foco que você quer mudar, no objetivo que você quer realizar. De preferência, gente, lembrando novamente, um só de cada vez. Se você não consegue um monte de coisa, não adianta você querer fazer 3 coisas de uma vez. Muda uma coisa de cada vez. Cria o hábito, muda o hábito um por vez. Aí, vocês vão ter que mexer nessa rotina diária de vocês, incluindo tempo para este foco que vocês querem. Então, se você quer se tornar uma pessoa mais próspera, você vai ter que ter mais dinheiro, né?
se for financeiramente próspero financeiro. Então você vai ter que criar tempo para gerar dinheiro, entende? O criar tempo para gerar dinheiro envolve mudar a sua rotina, que vai mudar o seu comportamento. Se você forçar isso, gente, é certeza que você consegue. Agora, a persistência é o hábito dos campeões, né? Porque quando você insiste e persiste, você chega lá. E, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês, a persistência dói, tá? Porque se fosse fácil, todo mundo conseguiria. Então, ser persistente dói, é chato. Tem dias que a gente, como a Ellie disse, tem dias que a gente acorda e a gente não tá afim. Mas se você persistir, como se você tivesse um coach ali do seu lado falando, vai, você tem que, o que vai acontecer? Você vai gerar um resultado. É inevitável que isso aconteça. Entendem? Então, façam isso, hein? Deixa eu ver aqui. A Ellie tá falando. Tá, eu já vi aqui. Já respondi Josiane. Tá. Então, Josiane falou, né? Verdade, as mudanças da rotina. Porque assim, se você não tiver tempo para fazer uma mudança acontecer, a mudança não vai acontecer. Simples assim, tá? E aí, gente, não adianta a gente achar que é a uruca de alguém, não adianta a gente achar que, né, eu tenho menos, que eu sou vítima da situação, não adianta eu achar que é macumba, que não era pra ser. Não. Olha que interessante, pessoas que são persistentes, que mudam o hábito, têm esse foco bem certinho, elas têm o resultado, independente, olha lá, independente do que elas sentem. Por quê? Porque a pessoa que faz, ela faz de qualquer jeito. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, de um atleta. Com sol ou com chuva, ele treina. Com dor ou sem dor, ele treina. É ou não é? Quantas vezes eu fico surpreendida com isso, né? Eu raramente vejo televisão, mas eu, falando dessa coisa de esporte, eu já atendi alguns esportistas, inclusive, mas eu lembro de uma reportagem que fizeram com um jogador de futebol, não me lembro o nome, tá, gente? Eu sou péssima para nome. E ele tinha machucado a perna, ou alguma parte da perna, e ele fez uma cirurgia. E eu fiquei impressionada porque tinha, assim, passado, sei lá, 7 dias da cirurgia e ele já estava lá em campo fazendo exercícios com fisioterapeuta e não sei o que. E aí filmaram ele fazendo um exercício lá num aparelho que ele colocava as pernas assim pra frente, pra trás. Ele tinha a cara de dor, gente. Só que ele tinha o fisioterapeuta dele ali do lado, o treinador e mais um monte de gente ali à volta. Ele tinha cara de dor, mas tinha ali o fisioterapeuta que provavelmente falava, não, ok, não vai arrebentar, né? Tipo, vai doer, mas não vai arrebentar. Então, o que esse comportamento, né? Ele vai gerar o quê? Um resultado. Então, esse é um bom exemplo. Eu já contei isso pra vocês, que às vezes eu vou levar meu filho na escola agora que tá de férias. E às vezes 6h50 da manhã, no inverno, né? Eu moro num lugar bem gostoso aqui, bem arborizado, onde as pessoas andam muito por aqui nas ruas. Mas às vezes no inverno, 6h50 da manhã, eu vejo algumas pessoas correndo com casaco de chuva, mas elas estão ali todos os dias, né? Porque elas têm um hábito persistente. E aí, gente, eu duvido que em termos corporais, né, o corpo delas não esteja malhado. Agora, você pega um gordinho, uma gordinha que não entende isso, o que a pessoa faz? Ela sucumbe à parte emocional. Então, se ela for só racional e falar, eu vou fazer de qualquer jeito, ela vai ter um resultado. Mas aí, nessas horas, a pessoa não é emocional, né? Ela fala, eu mereço dormir até tarde. Eu fiz muita coisa. Ontem eu sofri, eu vou dormir. Então, a pessoa não passa desse ponto. Ou seja, ela é que nem um elástico, né? Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entendem? Então, é bem interessante que vocês observem isso. Deixa eu ver aqui as perguntas. A Cristiane tá falando assim, sou flexível para mudanças e às vezes
mudo rotinas, sem nem saber o porquê, mas aqui em casa parece que tem um prego fincado no chão e ninguém muda nada. Cris, olha só, aqui em casa parece que tem um prego fincado no chão e ninguém muda nada. Então assim, o ninguém que você quis dizer são outras pessoas que moram com você, certo? Esquece as pessoas, faz a sua parte, tá? A gente tem que parar com essa mania de mudar o outro, vamos mudar nós. Se a gente conseguir mudar, talvez a gente consiga incentivar o outro a ser mudado, a mudar. Mas primeiro é a gente, tá? Então, como eu disse antes, mudar a rotina exige colocar na agenda, fazer um planejamento anterior, um dia antes. No dia que eu fiz a live sobre metas para 2019, eu falei sobre isso, gente, que a gente precisaria todos os dias preparar o dia de amanhã. Porque se você deixar se você não prepara, as coisas te pegam de surpresa. Você esquece do detalhe que você vai em tal lugar, que você tem que fazer tal coisa. E aí você faz tudo, como se dizem, né, nas coxas, rápido, esquece a metade, ou então deixa de fazer algo porque você não se planejou. E aí, o que vai ter? Um resultado que você não deseja, né? Então, teria que ver isso, gente. Aí ela tá falando assim, talvez por isso sempre me saio bem em quase tudo que coloco força. Perfeito, foco, mas morre, apaga, porque parece que ninguém acredita e me freio. Então, Cris, olha só, quando eu boto um foco, eu preciso me responsabilizar pela parte da rotina em relação àquilo. Isso significa não culpar os outros por me atrapalharem. Isso significa eu não achar que tem um mundo contra mim. Entende? Se eu tenho filho, se eu tenho marido, se eu tenho pessoas que me atrapalham, eu vou precisar criar uma rotina onde eu deixe eles me atrapalharem menos. Então eu vou dar um exemplo. Sei lá, às vezes quando a pessoa tem filho pequeno, a pessoa tá com filho ali, não tem jeito. Então, sei lá, e de repente você quer estudar. Você tem que fazer as coisas de uma determinada forma que quando seu filho estiver dormindo, aí você já organiza as coisas que não dá para organizar com ele. Ou você cria uma rotina para o seu filho, para que ele se distraia e não precise tanto de você. Seja um bebê, seja o que for, gente. Não tô falando para botar na frente da televisão, nem iPad, nada disso, que eu sou contra isso para criança. Mas dá para dar um joguinho, dá para brincar, dá pra deixar a criança ali do lado, dá pra, enquanto você tá arrumando ali, você tá cantando junto com a criança, ela tá prestando atenção em você. Tem que se virar nos 30. Por quê? Porque a gente não pode desejar que alguém facilite a minha vida para que eu faça o que eu tenho que fazer, senão seria um pensamento muito vitimismo, tá? Entende? Então, tem que fazer independente dos recursos que existem à minha volta, tá, Cris? Então, pensa nisso. Gente, então é o seguinte, tem mais uns minutinhos, então eu quero colocar um último pensamento, que é o seguinte. Existe, sim, a possibilidade de que todos nós, inclusive você aí que está me ouvindo, sejamos felizes em todos os aspectos, né? Tenhamos tudo aquilo que a gente quer. E a gente precisa entender que nós não somos inferiores a ninguém, no sentido de que o outro merece e outro tem porque merece, e eu não mereço e não tenho porque eu não mereço. Não, isso não existe. Mas, se vocês observarem por que as pessoas têm certas coisas, vocês vão perceber que essas pessoas que têm certas coisas, elas têm a persistência, elas têm o foco, elas sabem o que elas querem, e elas constroem diariamente um caminho em direção àquilo, bloquinho por bloquinho. Entendem a diferença? Então eu tô falando isso para que você vá dormir hoje pensando, né, ou se alguém ouvir a live amanhã, para que você passe aí o dia ouvindo, pensando a respeito do que você não faz, do que você não constrói, tá? Então eu quero que você pense assim, eu quero tal coisa e eu vou pensar a respeito de tudo aquilo que eu não faço e eu deveria fazer para construir aquilo que eu quero, tá? E quando eu demoro para fazer, para entrar numa rotina, eu só tô adiando. Eu tô adiando o inevitável, né? Então eu preciso
compreender que eu vou precisar criar esse caminho, tá? Então eu quero que vocês criem esse caminho na vida de vocês, através do foco e da persistência no foco. Se vocês continuarem nessa persistência diária, passando dos 70% daquilo que vocês... por isso que eu falei, escolha uma única coisa, né? E criem uma rotina onde, no mínimo 70% do seu tempo, ele vai ser dedicado ali na sua vida para isso. Aí vocês vão chegar onde vocês desejam, tá? Então, se você quer se tornar especialista de algo, você vai ter que todos os dias estudar aquele algo. Não tô falando de estudar 70% do tempo, mas todos os dias, pelo menos ali uma horinha, você vai ter que estudar aquilo, porque senão você não vai conseguir. Ou vai conseguir pouco. E o pouco, ele nunca é suficiente para deixar você com um montante de coisas que você quer, tá? Então, gente, é isso, né, que eu quero que vocês pensem. O que eu não tô fazendo, o que eu não tô focando, e é por isso que eu não estou criando, tá bom? E aí eu quero que vocês tenham uma excelente noite, amanhã um excelente dia para quem ouvir a live durante o dia. Amanhã estarei aqui de novo, tá? Então depois deixem aí os temas que vocês querem e a gente vai continuar essa conversa, tá bom, gente? Então, ó, uma excelente noite para vocês, para todo mundo.